Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso último dia de Fórum Virada Sustentável 2020. Eu sou a Carla Fiorito, é um enorme prazer receber cada um de vocês aqui, direto da Casa da Virada Sustentável, na Vila Madalena. A Virada que, aliás, é um movimento em prol da sustentabilidade, o maior evento desse tipo aqui no Brasil. Bom, nós estamos comemorando 10 anos de Virada Sustentável, uma edição muito marcante e que acontece em um ano tão desafiador de forma inovadora. A gente chegou ao último dia do Fórum Virada Sustentável e a gente tem muito orgulho de estar aqui e agradecer a cada um de vocês que tem acompanhado a nossa programação nessas últimas semanas. E olha, se por acaso você perdeu alguma coisa do nosso conteúdo, não tem problema não. É só se inscrever aí no canal da Virada Sustentável no YouTube, que está tudo registrado. Bom, gente, sustentabilidade não é só meio ambiente, né? Envolve todas as temáticas que a gente trouxe aqui ao longo dessas semanas e muito mais do que isso. Nos dias de hoje, assuntos como diversidade, empoderamento, igualdade racial, igualdade de gênero, são assuntos que se fazem tão urgentes, né? Além disso, outros assuntos que a gente não pode deixar de destacar, como os acontecimentos no Pantanal e também na Amazônia, que serão debatidos hoje aqui no encerramento do nosso fórum. A gente agora vai assistir a um vídeo especial que é para você refletir com a gente. Olha só. Se você pudesse recriar o futuro, como ele seria? A Virada Sustentável completa 10 anos e vai ocupar São Paulo de maneira criativa e inovadora. São diversas atrações ao longo de um mês, em um formato seguro, para debater questões cada vez mais urgentes sobre meio ambiente, consumo consciente, diversidade, desigualdade e bem-estar. Virada Sustentável 2020, de 16 de setembro a 18 de outubro. Acompanhe tudo pelas redes sociais e participe! O fogo ameaça o Pantanal. E é nesse painel tão relevante que a gente abre espaço para que você aí do outro lado faça uma doação para o Instituto Homem Pantaneiro, que tem atuado diretamente no combate aos incêndios. Ainda que haja união de todos para conter esse fogo nesse momento, a estação de seca ainda não acabou e é por tudo isso que o recurso vindo de doações, da sua doação, tem sido essencial para manter o maior número de brigadistas no campo, porque esse recurso custeia o deslocamento, o transporte, a alimentação, a hospedagem. O propósito dessa campanha é, na verdade, ajudar a uma brigada profissional que está sendo realizada com homens treinados, equipados e assalariados para patrulhar as regiões da Serra do Amolar, do Parque Nacional e do Parque Estadual Encontro das Águas. Esse parque que é um santuário das onças pintadas, não só no Brasil como no mundo, e que já teve cerca de 85% da sua área atingida pelo fogo. Então, gente, olha esse QR Code que está aí na sua tela e não pensa duas vezes. Faça a sua doação e ajude no combate aos incêndios. A gente conta com você. Bom, depois desse recado, na verdade, mais do que um recado, isso é um chamado, né? É hora da gente acompanhar junto o debate Biomas em Foco, Desafios e Soluções para a Preservação Especial Pantanal. Esse painel é oferecido pela ISA-CETEP. E agora, então, eu quero dar as boas-vindas a cada um de vocês aqui que estão dividindo a tela comigo. São eles Esteban Payan, diretor regional da Pantera na América do Sul. Bem-vindo, Esteban. Bem-vinda também a Letícia Lacher, que é bióloga e coordenadora técnica do Instituto Homem Pantaneiro. Muito bem-vinda, Letícia, você que está aí num calorão de 39 graus. Rui Chamas, que é o CEO da ISA-CETEP. Bem-vindo, Rui. E o nosso mediador, querido Dalmar Conde, jornalista, diretor executivo do Instituto Envolver. De um prazer te reencontrar aqui esse ano, Dal.
e agora a responsabilidade de conduzir o painel é toda sua. Até já, pessoal! Ativando o som dessa vez. Muito obrigado, boa. Carla. Obrigado à equipe da Virada. É um prazer estar aqui com o Esteban, com o Rui, com a Letícia, para conversar sobre um dos temas mais candentes do momento no Brasil, né? Na verdade, no Brasil e no mundo, né? Os incêndios estão fazendo parte do cenário global nesse momento. E no Brasil, nós temos um volume muito maior do que o histórico de queimadas que vinha acontecendo ao longo dos anos, né? Os motivos são muitos, a gente vai conversar um pouco sobre isso nesse debate. O Pantanal é um dos biomas mais ricos em biodiversidade do planeta Terra, e, teoricamente, é um ambiente úmido, assim como a floresta amazônica. Eu creio que a única explicação possível para que a gente tenha esse nível de queimadas é uma convergência entre dois fatores completamente dominados pela atividade humana: as mudanças climáticas e a ação do homem colocando fogo, né? Então, vamos conversar aqui com os nossos especialistas para que eles nos contem qual é a análise, qual é a avaliação que fazem a respeito. A Letícia Lacher é uma pessoa que atua diretamente no combate à queimada. O Esteban é um profissional que atua eu diria, no conhecimento das panteras, que para nós são onças, né? As panteras que os hispânicos, nossos vizinhos, chamam de pantera, nós aqui chamamos de onça, né? E o Rui. Vamos começar, então, a nossa conversa com o Rui, nos contando um pouco qual é a sua visão de por que nós estamos tendo esse excesso de incêndios e o que se pode fazer para que isso não continue a ocorrer, não é, Rui? Porque, na verdade, isso é um processo histórico. A gente sabe como começa, a gente sabe como ele se desenvolve, e a gente sabe que o ano que vem vai ter de novo, e nós podemos fazer alguma coisa para que isso não atinja essas dimensões de catástrofe, de tragédia para a biodiversidade. Então, por favor, Rui. Obrigado, Dal. Obrigado pela introdução. E ainda que você diga que isso acontece todo ano, eu acho que tem um ponto de reflexão que nós, na humanidade, deveríamos estar tomando nesse ano. Para mim, o Covid-19, que não tem nada a ver com o que nós estamos falando, ele está trazendo para a humanidade uma lição fantástica de que questões importantes não necessariamente são resolvidas no curto prazo. Eu acho que fazia muito tempo que a humanidade não passava por um problema que, em semanas, uma das grandes potências tecnológicas do mundo apareciam com uma solução e resolviam tudo. Até agora não sabemos por quanto tempo isso durará e qual será a solução, ainda que alguma esperança exista em soluções como vacina ou tratamentos. Gostaria que a humanidade transportasse esse conhecimento para a questão do aquecimento global. Eu percebo muitas pessoas que mantêm a mesma maneira de trabalhar, muitas indústrias que mantêm a mesma maneira de trabalhar, sabendo que elas estão gerando gases de efeito estufa, sabendo que elas estão trazendo soluções que prejudicam o meio ambiente, como se um dia tudo isso pudesse ser resolvido facilmente. Para mim, as queimadas que a gente vê hoje no Pantanal, ou outros eventos naturais que começam a aparecer de forma anômala em relação ao nosso passado histórico, são um chamado de despertar. Um chamado para uma consciência de que todos nós somos um só. Interessante, quando falam de preservar a biodiversidade, o homem se exclui da biodiversidade, como se a biodiversidade fosse o Pantanal. O ser humano faz parte da biodiversidade do planeta Terra. Acreditando nisso, o grupo ISA, de quem a ISA-CETEP faz parte,
há alguns anos, lançou um programa de preservação dos ambientes onde a onça-pintada, como você falou, ou o jaguar, ou a pantera, dependendo de onde se localiza, chama-se de outra forma, fosse preservado. Mas não pela preservação da onça-pintada, do jaguar, da pantera. É pela crença de que, quando se preserva o meio ambiente, se preserva um dado bioma, você consegue fazer com que todas as espécies que lá estejam vivam em harmonia, a ponto do animal, que representa o topo da cadeia alimentar daquela região, sobreviva de forma sustentável. Cada vez que eu falo a palavra sustentável, eu lembro como os franceses chamam sustentabilidade. Para eles, sustentabilidade é durable. Uma coisa sustentável é durable. Tradução de durável. É isso que nós precisamos. É um desenvolvimento que seja durável, que perdure, que garanta a sobrevivência do nosso planeta. O que nós fizemos, como Grupo ISA, há alguns anos, foi chamar parceiros, chamamos o Instituto Pantera, chamamos South Pole, o Instituto Pantera, que conhece tudo sobre a preservação dos felinos e sobre esses ambientes biodiversos. South Pole, que conhece muito sobre créditos de carbono, para encontrar uma solução empresarial que pudesse ser aplicada a regiões de preservação, de forma que preservar um ambiente tivesse valor a ponto de que fosse facilitado e, portanto, durável, sustentável, garantindo que os créditos de carbono lá gerados retornassem como renda, de forma que a pessoa que tem a reserva possa, de forma sustentável, fazer a conservação do local, a ponto de ter todo um bioma, toda uma biodiversidade preservada, de forma que a pantera, o jaguar, a onça-pintada aparecesse como símbolo daquela preservação. E é um projeto muito interessante, depois o Esteban com certeza vai contar. Nós, como uma das condições do projeto, nós colocamos câmeras nós chamamos de câmeras armadilhas, que tiram fotos quando animais passam por perto delas. Os registros fotográficos que nós temos, depois de algum tempo da preservação garantida, são fantásticos. São imagens belíssimas de animais que sobrevivem graças a esse bom trabalho. Um dos nossos parceiros é justamente o Instituto Homem Pantaneiro. A Letícia vai comentar o trabalho que nós fazemos juntos. Inclusive, fizemos um pequeno gesto de apoio agora no combate ao incêndio. É uma realidade duríssima que eles vivem, dificílimo. Nós precisamos, além de combater agora, nós precisamos encontrar maneiras de evitar que isso aconteça novamente, como o Dow nos provocou, de forma que, de forma sustentável, nós possamos ter essas áreas preservadas longe do risco da intervenção do homem e dos seus efeitos do chamado desenvolvimento. Junto ao Instituto Homem Pantaneiro, que é uma das parcerias que a gente tem, nesse caso aqui no Brasil, na Serra do Amolar, nós fizemos justamente isso, um modelo de preservação baseado na geração de crédito de carbono, que de forma sustentável reverte para o Instituto, que com isso consegue fazer a sustentabilidade e o desenvolvimento daquela área preservada. Essa é a nossa visão, esse é o nosso sonho. A ISA gosta de se intitular uma empresa multilatina. E quando nós colocamos a marca no mapa de onde atuamos, é a mesma marca dos espaços onde nós encontramos as onças, jaguares ou panteras, chame como quiser. Nosso sonho é encontrar nesse espaço corredores de preservação, onde toda a natureza seja preservada, a ponto dos animais felinos de porte que temos na nossa região possam sobreviver e possam representar todo essa diversidade preservada e abrigada dos riscos do impacto do ser humano, como o Dal falou. Essa é uma pequena introdução que eu faço, devolvo a palavra a Dal, agradeço a presença de todos, agradeço a presença de Esteban, grande parceiro nosso, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, da Larissa, representando o Instituto Homem Pantaneiro. Vai ser ótimo estar compartilhando com vocês essa conversa. Sei que todos sairemos daqui mais ricos do que começamos esse painel. Dal, por favor. Muito obrigado, Rui. Prazer te ouvir e entender como as empresas podem atuar de uma forma responsável e sustentável pela proteção
e pela prosperidade, né, de determinadas regiões e biomas onde elas atuam ou seu compromisso com a vida. No caso das onças pintadas, das onças em geral, na verdade, são muitas, os grandes felinos, eles são o todo da cadeia alimentar da biodiversidade na América do Sul e na América Latina. E quando nós encontramos ambientes onde os animais que estão no topo da cadeia alimentar vivem de forma saudável, isso significa que toda a cadeia abaixo dele está bem, está funcionando, está equilibrada. Então vamos conversar agora um pouco com o Esteban, que vai nos contar um pouco sobre o seu trabalho, sobre o trabalho da organização que representa e o que significa manter a qualidade ambiental e a qualidade de vida para esses animais no nosso continente. Esteban, por favor. Buenas tardes a todos. Gracias por asistir a otro evento virtual, pero creemos que este es muy importante, muy coyuntural por la situación que estamos viviendo, que ya la hemos mencionado en los antecedentes, de fuegos. Entonces, trabajar con el jaguar, trabajar por la onza pintada, implica una serie de capacidades completamente diferentes a trabajar solo por una rana, por ejemplo, o solo por las especies de mariposa. ¿Por qué? Porque es una el jaguar, la onza pintada, es una especie, un carnívoro grande. Esas dos cosas hacen que requiera grandes áreas para sobrevivir, donde en esas grandes áreas que están bien conservadas, haya suficientes presas, suficiente comida para sobrevivir. Por lo tanto, a eso le llamamos territorios. Cuando ven en Discovery Channel que el territorio del león, eso significa que no podemos meter en territorios muchos felinos porque no hay suficiente comida. Entonces, una de las grandes preguntas de la biología de la conservación es ¿cuánto tenemos que conservar para que existan esas especies, para que sobrevivan esas especies a largo plazo? Y a largo plazo estamos hablando en 100, 200 años. Las respuestas son, pues, 500 individuos o un número de individuos grandes. Por lo tanto, para salvar a cantidades grandes de la población, tenemos que trabajar a nivel del paisaje. ¿Y eso qué implicación tiene? Que los parques nacionales, los parques donde hace muchos años hemos decidido como sociedad que son las zonas donde se van a conservar los animales y el resto queda para los humanos, para el uso y la explotación humana, no son suficientes. Los parques nacionales no son suficientes para conservar ni las onzas pintadas, ni los elefantes en África, ni los rinocerontes, ni los animales grandes, y menos los carnívoros, como se explicaba. Por lo tanto, estos retos, volviendo a lo que les sugería inicialmente, terminamos trabajando en zonas que llamamos, digamos, zonas no protegidas, zonas donde hay humanos, donde hay comunidades, donde hay tipos de extracción y uso de la tierra. Entonces ahí tenemos que terminar trabajando en temas de planeación del desarrollo, zonificación del desarrollo, son planes a nivel nacional, macro, de países. Entonces hay que trabajar de la mano con los gobiernos centrales, de la mano con los gobiernos regionales y también con los gremios agriculturales, con los gremios ganaderos, además de, claro, con el miedo, por ser un animal carnívoro, por el miedo que tiene, digamos, instintivamente la gente. Entonces, además de la batería de acciones de conservación común y corrientes que todos vemos, como la creación de parques nacionales, como la protección ante la cacería de los animales, tenemos que producir ideas novedosas y que apliquen a una escala grande. Y ya vuelvo a eso. Sobre todo en la coyuntura actual, donde hay nuevas amenazas las consideramos como el fuego creado por el hombre. El fuego creado por el hombre que estamos viendo cómo devastó y está devastando el Pantanal. Como uno de nuestros los principales protagonistas de esta reunión de hoy no pudo llegar porque su bote estaba rodeado de humo, no pudo llegar a donde tenía que llegar en un computador. Entonces vemos que el fuego tiene
Uno, una escala de destrucción inmensa. Estados completos se queman, como vimos en el Amazonas el año pasado, y esperemos que no sea tan grave este año. Dos, la intensidad de la destrucción es mucha. Además de los animales, se queman los árboles, se queman las raíces de los árboles. Y también la velocidad a la que se mueve. La velocidad, ¿qué? La velocidad impacta hasta los jaguares. O sea, no son solo los caimanes y las anacondas, el sucurí, que se queman, sino animales rápidos. No, son quemados. Vivimos en carne y rescatamos varios jaguares quemados con las patas quemadas, porque el fuego no se quema en una línea recta que avanza como una frontera, ellos pueden escapar, no, hay círculos de fuego, las chispas saltan y crean unos bolsillos de fuego muy peligrosos. Pero entonces, volviendo a cómo hacemos para conservar con nuevas estrategias, en nuestra asociación con ISA y con ISA CETEPI, estamos haciendo innovación científica basada en la ciencia y una innovación en el método de conservación, que es a través de los bonos de carbono. Y los bonos de carbono lo que hacen es dar un pago, unos réditos por asegurar que no se tumbe el bosque o que no se destruya el ecosistema natural. Y ahí, ¿qué estamos logrando? Estamos logrando definir el destino de ese bosque o de ese ecosistema natural, porque pueden ser sabanas, pueden ser humedales, para conservar no solo al jaguar, como lo explicó Rui muy bien, sino a su biodiversidad asociada. Si tenemos jaguar, la de biodiversidad asociada, que es lo que queremos salvar, está conservado. Entonces, a través de este mecanismo de ISA, donde pagamos por ecosistemas bien conservados, es un mecanismo innovador donde usamos el mercado y el pago por conservación a una escala apropiada para que funcione. Claro, hay una batería adicional de otros mecanismos de mercado, ¿no? Hay incentivos de conservación basados en el mercado, como por ejemplo el ecoturismo, que en Pantanal es esencial, y nuestros predios, Pantera tiene un predio en el Pantanal donde hemos trabajado para apoyar a la gente que ha sido golpeada en la ausencia del turismo de esta pandemia. Entonces, digamos que para concluir, el mercado privado puede ser un mecanismo muy importante para conservar la biodiversidad. Ok, obrigado, Estevam. De fato, no Pantanal, a questão da propriedade privada, ela é muito importante. Os mecanismos privados são muito importantes, porque a maior parte do território do Pantanal brasileiro está em mãos de proprietários privados. Ao contrário da Amazônia, onde se tem grandes áreas públicas demarcadas, áreas indígenas e florestas nacionais, o Pantanal não. O Pantanal tem quase toda a sua área dentro de fazendas e de propriedades privadas. Portanto, mecanismos que trabalhem com essa realidade e que trabalhem com algum nível de remuneração, e no caso do crédito de carbono é um formato bem interessante, para a preservação e para a manutenção das áreas naturais, é muito importante. Nós vamos conversar agora com a Letícia Larcher, que está, na verdade, está no lugar do coronel Ângelo Augusto, que não conseguiu chegar, não é verdade, Letícia? Ele está, nesse momento, numa linha de frente de combate ao fogo no Pantanal. Então, por favor, conte um pouco por que o coronel não conseguiu chegar e, em seguida, você ter a palavra. Por favor. Boa tarde. É até um motivo de ansiedade para a gente. O coronel Rabelo está, desde 20 de setembro, em campo, na frente dos combates, então, comandando as equipes de combate, tanto no Parque Nacional do Pantanal, quanto na região da Serra do Amolar. Então, nós nos consideramos produtores de natureza. Por mais que a maioria do Pantanal está em áreas privadas, nós também cuidamos de áreas privadas, mas produzindo natureza. E o fogo chegou com uma ameaça muito grande à nossa produção neste ano. Por isso, o coronel Rabelo está lá na Serra do Amolar,
Ontem teve uma mudança climática um pouco estranha, que foi uma chuva muito grande de cinzas, né, uma tempestade de cinzas, que diminuiu muito a visibilidade da área, então acabou que ele não conseguiu sair de lá ontem no fim da tarde. Ele também não pôde navegar à noite, porque a visibilidade estava ruim, o rio está muito baixo, tem muito banco de areia, acabou que ele precisou esperar amanhecer hoje, ver qual era a condição. Então, a gente está desde ontem tentando trazê-lo para Corumbá para que ele possa participar. Infelizmente, ele não conseguiu. E eu fiquei com essa missão de falar um pouco da nossa missão do Instituto Homem Pantaneiro. Então, o Instituto Homem Pantaneiro tem como missão preservar o Pantanal. E voltando, a gente nos intitula produtores de natureza. No Pantanal é muito forte a cultura do produtor rural, aqueles que produzem gado ou produzem outras culturas, mas nós produzimos natureza. Nós somos gestores de áreas protegidas que ficam na região da Serra do Amolar. Essas áreas, elas têm uma importância para a biodiversidade gigantesca. Elas têm um selo da Unesco que diz que é um patrimônio natural da humanidade. Só isso já era o motivo para a gente trabalhar ali. Mas ainda assim, não só esse motivo, mas se você pensar na sustentabilidade, nas próximas gerações, no que a gente quer para o mundo, a gente precisa produzir natureza naquela região. Então, o projeto Conexão Jaguar, a parceria com ISA-CETEP, ISA, com a Pantera, com a Southpole, nos trouxe uma esperança de conseguir trabalhar com a sustentabilidade da área, produzindo natureza, sem precisar mudar as nossas atividades. A gente não precisou ser um produtor rural, nós somos produtores de natureza. Então, esse projeto nos trouxe a oportunidade de continuar com as nossas ações que nós já realizamos. Monitoramento ambiental, identificação desses felinos, a observação dessas espécies, a gestão das áreas, o controle do fogo, já é algo inerente ao nosso projeto. Nós trabalhamos com controle do fogo todos os anos. Bom, tendo em vista que essa era uma possibilidade, nós iniciamos o ano de 2020 otimistas de que íamos ter uma oportunidade de respirar mais tranquilos com a sustentabilidade que o projeto Conexão Jaguar nos traria. Infelizmente, não foi dessa forma como a gente esperava, porque o fogo lá em fevereiro já estava aparecendo. Nossos primeiros focos identificados de incêndio esse ano são no Parque Nacional do Pantanal, dia 24 de janeiro. O fogo, que tem uma temporada de fogo lá em agosto, começou em janeiro. E aí? Primeiro que nós tivemos que empenhar todos os nossos recursos, toda a nossa equipe, tivemos que solicitar mais doações, tivemos que rever nosso orçamento, e a nossa sustentabilidade ficou em risco, principalmente porque as nossas áreas, elas são refúgio de fauna. Todo o entorno pegando fogo, mas a gente precisava muito garantir que a sustentabilidade de créditos de carbono só faria sentido se a gente protegesse a biodiversidade naquela área. Então, nós estamos trabalhando sem cessar, desde maio, diariamente em campo, com mais de 100 pessoas, com brigadistas contratados, com parcerias super importantes. Ganhamos uma doação de um fundo emergencial da Unesco, temos o apoio dos órgãos governamentais, como o ICMBio e IBAMA, e ainda assim a gente parece inocente perante ao fogo. A gente faz uma área de combate ao fogo, ele dá a volta. O fogo parece que ele olha para trás e fala, aqui não queimou ainda, eu vou queimar. Então, o fogo hoje é uma meta muito grande para a biodiversidade. Ações como a Brigada Permanente, ou muitas brigadas permanentes no Pantanal, tratando de planejamento de áreas de contenção de fogo, de manejo integrado do fogo, educação ambiental, ensinando aos ribeirinhos como lidar com o fogo nesse novo contexto climático que nós vivemos. Essas ações são ações que a gente precisa incorporar, não só no Instituto Homem Pantaneiro, mas em outras instituições, para o apoio dessas ações, é uma das alternativas que a gente tem para conter o fogo no próximo ano. Porque agora a gente já está pensando, a nossa sustentabilidade de 2021, como a gente vai viver com o fogo ano que vem? Onde a gente vai colocar os nossos esforços? Então, apesar do crédito de carbono ser uma possibilidade muito legal da gente ter
realmente um pagamento pela nossa produção de natureza, hoje o nosso contexto é de desespero, de saber que o fogo pode vir o ano que vem e a gente precisa estar preparado. Então, sinto muito pelo Rabelo não estar aqui, ele provavelmente ia ter uma fala um pouco mais esperançosa que a minha, um pouco mais otimista, mas a falta dele também é um sinal, hoje, de que a gente está sem controle com o fogo. Obrigada. Muito obrigado, Letícia. Na verdade, é muito difícil ser otimista com o atual cenário, né? A gente precisa ser mais realista do que otimista. O Brasil tem um histórico esse ano de queimadas na Amazônia e no Pantanal, que vai ter um reflexo nos próximos anos, com a provável falta de alimentos para a fauna no Pantanal, porque nessa área queimada você não vai ter a florada agora na primavera e depois não vai ter as frutas que viriam no outono. E talvez, para a economia, o pior reflexo seja que nós estamos notando, na verdade, um corte, uma interrupção, uma disruptura no que é chamado de rios voadores. Aquele fluxo de água que é criado sobre a Amazônia, que a Amazônia chupa aquela água do Oceano Atlântico, recircula por sobre a Amazônia e bombeia em direção aos Andes e ao Pantanal. Acontece que essa água, esse fluxo que vai da Amazônia ao Pantanal, é também a mesma água que irriga o agronegócio brasileiro. É a mesma água que nos possibilita ser um grande exportador de commodities agrícolas. E que, se ela for de fato interrompida por muito tempo, a agricultura brasileira deve sofrer muito. Então, não existe não se pode desvincular as tragédias, elas vêm sempre em fila. Quando você tem uma tragédia em um determinado momento, você olha, ela vai provocar outra mais na frente. Então, é muito importante que, de agora em diante, haja um compromisso de empresas, de governos e de organizações em um planejamento bastante responsável em relação aos próximos anos, não apenas de combate aos incêndios, mas de evitar que eles aconteçam. E, Rui, minha opinião é de que não há nenhuma solução possível para a transformação da nossa economia brasileira e global em uma atividade sustentável se nós não tivermos um comprometimento muito forte de empresas, do capital financeiro, de gente que trabalha com escala, com a capacidade de escalar a sustentabilidade, né? E eu tenho visto o que vocês fazem no ISA-CETEP e acho que esse tipo de responsabilidade em relação ao ambiente e à sociedade em geral é um caminho bastante interessante para que nós consigamos transformar nossa perspectiva de futuro e de preservação da biodiversidade e da nossa capacidade de produção econômica a longo prazo. Então, eu te devolvo a palavra, Rui, para você nos contar um pouco mais do o que vocês fazem e o que os move. Obrigado, Dal. Você abordou temas super importantes. Quando a gente fala da sustentabilidade, da preservação do meio ambiente, pensando na existência da humanidade no longo prazo, já é muito inspirador. Você está trazendo alguns outros elementos de questões de sustentabilidade econômica que são fundamentais para o nosso país e que começam a chamar o despertar de várias áreas da economia. Você falou aqui dos rios voadores que irrigam a agricultura,
Recentemente eu fiquei muito feliz de ver bancos e grandes produtores rurais se unindo contra as queimadas em áreas de proteção, seja da Amazônia, seja do Pantanal. Eles estão fazendo isso porque eles sabem que isso afeta duas coisas. Afeta o mercado deles, na imagem de que a gente está produzindo commodities agrícolas para exportar, e eles sabem de que mudanças no equilíbrio do meio ambiente pode gerar falta de água para a sua lavoura. Eu não sei se vocês sabem, o Brasil não é um grande exportador de commodities agrícolas ou de proteína animal. Somos um grande exportador de água. Nós exportamos água embarcada na forma de soja, milho, etanol, ou na forma de carne de frango, porco e carne bovina. É isso que nós fazemos. Então, a falta desse equilíbrio gera um problema econômico de curto prazo. Agora, uma coisa que fica clara para mim, e aí você pergunta do papel das empresas privadas, das grandes empresas, eu acho que ele é multifacetado. Primeiro, nesse caso do programa Conexão Jaguar, eu acho que nós podemos entrar com a capacidade empresarial, ajudando a articular atores que lá estão e já têm as boas intenções e as boas ferramentas. Exatamente o que a gente fez entre Instituto Homem Pantaneiro, South Pole e Pantera. O nosso trabalho, basicamente, foi, junto com eles, colocar de pé um programa baseado numa estrutura empresarial que garante o que eu adoro quando a Letícia fala de produzir natureza. Preservar natureza parece uma coisa que só tem custo, ele tem a ganho. Produzir natureza é algo sustentável, porque tem receita atrelada a isso. E foi isso que nós criamos como empresa privada e uma vocação de buscar soluções sustentáveis que impactem a sociedade, de forma que a empresa privada bem organizada seja uma irradiadora de valores sustentáveis, junto com o Pantera, South Pole e o Instituto Homem Pantaneiro. Esse é o conceito que nós acreditamos muito, muito. E precisamos, como sociedade, encontrar uma maneira de que a floresta de pé valha mais do que a madeira em cima do caminhão. Que a floresta de pé e o animal preservado valha mais do que o animal empalhado ou o animal silvestre na gaiola da casa de alguém. E a única maneira de fazer isso, além da conscientização, além da educação, é encontrar maneiras de remuneração através dos créditos de carbono, como o Esteban comentou, através do ecoturismo, que também foi comentado, de forma a trazer no ambiente sustentabilidade econômica e a possibilidade de utilizar esse ambiente como ferramenta, vetor educacional para a população em volta da área preservada. Então, para mim, este movimento, somado à conscientização que eu começo a perceber de grandes atores e até mesmo atores financeiros, começam a dizer: não financiaremos empresas que não forem sustentáveis, ou financiaremos melhores as empresas que são capazes de provar que tem uma pegada verde. Eu acho que traz uma evolução, da qual a ISA-CETEP é uma empresa que tem seu protagonismo, e me deixa mais esperançoso do que você. Você se diz um pouco pessimista, eu, ao contrário, vejo otimismo, ao mesmo tempo que eu gostaria que a gente tivesse um senso de urgência para fazer rápido o que é necessário, para fazer rápido as mudanças, porque o efeito vai demorar para ser sentido. E é urgente que algo seja feito, articulando tudo isso que já está aí. Acho que tem um caldo bom, um caldo positivo, que vai permitir que a base dessa discussão que a gente está tendo nesse momento sirva para o desenvolvimento do nosso país e, por que não, do planeta. Essa é um pouco a minha visão, Dal. Eu devolvo a palavra para você, agradecendo a oportunidade, com um olhar um pouco mais otimista. Acho que a gente tem condição de fazer uma virada em cima desse ponto que hoje está nos afligindo, se agirmos com rapidez. Muito obrigado, Rui. Esse teu comentário, esse chama de otimismo que você coloca, ela me lembra um pouco uma frase, uma conversa que eu tive alguns anos atrás com um executivo, meu amigo, e ele me alertou pelo seguinte, ele me disse o seguinte:
Olha, Adal, quando você conversar com um grande executivo, um presidente, um CEO de uma empresa, pergunte para ele o que ele pensa do futuro. Porque aquilo que ele pensa do futuro tem grande chance de acontecer, porque ele detém instrumentos que permitem fazer com que isso aconteça. Então, toda vez que eu vejo um executivo otimista em relação ao futuro, isso melhora a minha perspectiva em relação a ele, porque as empresas, as grandes empresas, elas têm o capital econômico e o capital político e tecnológico que permite apontar em direção a um futuro e seguir atrás dele, seguir para que ele aconteça. Bom, eu vou agora chamar para a nossa conversa de volta o Esteban. E, Esteban, na sua primeira intervenção, você disse que para manter um ecossistema adequado para os grandes felinos, para os grandes carnívoros, não basta ter reservas ou parques, você precisa de um comprometimento da sociedade, você precisa de um território muito maior e de uma convivência com atividades humanas em geral. Eu queria entender um pouco melhor se essa convivência entre as comunidades, entre as propriedades privadas e a preservação do habitat com a qualidade necessária, ela é possível e se a gente tem grandes exemplos disso. Gracias, Dar. Gracias, Rui. Sí, creo que me hicieron acordar en esta conversación de una revista The Economist de hace unos años, donde mostraba en su portada que las compañías privadas estaban funcionando como estados, como gobiernos, eran los nuevos, no movers and shakers, los nuevos fuerzas en el mundo, ¿no? Como Google, etcétera. Y creo que tienen una responsabilidad la empresa privada en ese sentido de mostrar un compromiso con el medio ambiente, con los animales, como lo estamos viendo aquí con Isa Cetepi, asociándose como fundaciones como Omen Pantaneiro, como Pantera. Estamos viendo las empresas privadas con ONGs que tienen unas causas ambientales o de animales y inspirándonos en ese poder que tienen, pueden ser líderes de opinión, pueden crear tendencias, son muy poderosas. Entonces, deben, por ejemplo, claro, pueden ser ejemplos de responsabilidad, incluso ante estados que no lo sean, que no tengan mucha responsabilidad. Un ejemplo, por ejemplo, aquí con lo que hemos trabajado en ISA, en todo Sudamérica tenemos más de 290,000 hectáreas bajo protección en los mecanismos de abonos de carbono por el programa Conexión Jaguar. También en nuestro rancho de Pantanal, que son 10,000 hectáreas, hicimos una evaluación de qué tanto revenue, qué tanto ingreso por turismo, por avistamiento de jaguar únicamente. Reciben al año 6 hoteles reconocidos, importantes en la región, y reciben $7 millones al año por turismo de avistamiento de jaguar. 6 hoteles en el Pantanal, ¿no? Que además están trabajando solo medio año, la época seca, ni siquiera es todo el año. Entonces ahí vemos un ejemplo clarísimo donde el turismo basado en avistamiento de jaguares o de cualquier especie de animales es sostenible y además, es lo que decía Rui, ahí logramos que un jaguar valga más vivo que muerto y está sosteniendo todo el tejido social de la zona, motoristas, cocineras, transportadores, de todo, mecánicos, de todo, y es impresionante.
Otro ejemplo de convivencia, que como tú lo decías, Dal, es lo que se quiere lograr. El objetivo final es convivencia entre felinos y humanos, o carnívoros y humanos, o cualquier animal salvaje. En los carnívoros es especialmente relevante porque los jaguares, la onza pintada y la onza y el puma, algunas veces se pueden comer el ganado, el gado. Y tenemos una batería de soluciones en Pantera que resuelve el problema de depredación, como por ejemplo cercos eléctricos o uso de ganado pantanero, por ejemplo, que es una innovación local. El ganado pantanero viene de unos primos del ganado de Lidia, de los toros españoles, entonces se defiende ante el jaguar. Esto no es inventado por Estados Unidos, importado, esto es tecnología local. Y mezclar rebaños de gado pantanero con cebú u otro, hacen que se defiendan los jaguares en zonas donde es muy caro, en zonas extensas, digamos potreros extensos, donde es muy caro poner cercos eléctricos o cerca. Tenemos para demostrarle a la gente, no solo hablar, no solo contarlo, ejemplos. Tenemos 60, lo que llamamos ranchos, modelos antipredatorios en Brasil, Colombia y Bolivia, donde le mostramos a los ganaderos que si aplican estas medidas, reducen a cero la depredación por felinos, pero además producen más carne, leche, crías. ¿Por qué? Porque a los campesinos latinoamericanos muchas veces nadie les ha explicado cómo tener ganado. Entonces detectan animales, detectan enfermedades más rápido, detectan qué madres son, digamos, no son fértiles. Entonces logramos la coexistencia. Y de ahí hemos visto que una vez se aplican esas medidas, los ganaderos se vuelven nuestros grandes aliados. No les ponen cámaras trampa, nos muestran fotos de la onza pintada, están felices que la vida silvestre vaya a comer, a tomar agua en los mismos ojos de agua que toma el ganado. Entonces ha sido muy satisfactorio y eso son pequeñas iniciativas, digamos, las 3 que te di, con una ONG. Imagínate que estemos potenciados por la gran fuerza de la economía y del mercado privado. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Estevam. Letícia, nós temos aqui algumas perguntas do pessoal que nos acompanha pela internet, e tem uma aqui bastante interessante que eu vou dirigir a você, que é... Nós sabemos que após esse período de incêndios, que esse ano começou muito mais cedo, começou num período em que o Pantanal deveria estar cheio, então deveria estar menos propenso a queimadas, e, no entanto, nós temos uma seca que vem desde praticamente, nós não tivemos um período de cheias, um período de chuvas no Pantanal esse ano. E após esse período de queimadas, eu espero que comece a chover o mais breve possível, né? Será necessário muito replantio de espécies nativas para a recomposição de flora, principalmente para a alimentação dos animais. Existe algum projeto, algum banco de sementes que trabalhe com essa questão do replantio da flora queimada para acelerar essa recomposição? Né? E então, também, se o Instituto Homem Pantaneiro tem algum trabalho para que no próximo ano a gente não veja de novo essa tragédia acontecer. Então, vou começar respondendo por partes. Primeiro, com relação à chuva e ao período que deveria acontecer o fogo. Na verdade, a gente vem num crescente dessa seca do Rio Paraguai, que é o principal rio da bacia do Alto Paraguai, que é onde está o Pantanal. Então, o Pantanal ele é cíclico, a gente tem esse conceito de cheia e seca, período de muita seca e período de muita chuva, mas nos últimos 5 anos isso não aconteceu. Então, nos últimos 5 anos, a gente tem um contexto de menos chuva do que a média histórica. Então, para esse ano, o esperado é 40% menos chuva do que a média histórica para esse período. E aí é o problema que a gente teve o ano passado, que
poucas chuvas encheram pouco os rios, somado com o desmatamento das nascentes desse rio, fez com que esse ano o Rio Paraguai tivesse níveis de nível do rio mais baixo de toda a história já registrada do Rio Paraguai. Nunca se teve uma seca como essa. E aí a gente ainda é cedo para dizer se é só uma questão climática ou se é uma questão cíclica do Pantanal, e aí quanto tempo isso vai durar. Então, por isso que a gente já, esse ano, entendendo que em fevereiro o fogo começou, que deveria começar em agosto, a gente precisa antever as ações, né? Prever as nossas ações, fazer tudo antecipado, para que quando começar o ano, apesar da gente ter esse momento de chuva agora, que a gente espera muito, outubro, novembro, dezembro, que chova, a gente já está considerando que para o ano que vem a gente precisa de ações prioritárias. Essas ações são principalmente brigadas permanentes. Então, o Instituto Montaneiro, além da sua brigada voluntária e da sua brigada que atua nas RPPNs, nas reservas da Serra do Amolar, ele está com outros coordenando uma campanha para a criação de 2 brigadas permanentes que vão atuar nesse corredor grande da onça-pintada. É um corredor que vai desde lá do Porto Jofre até a região do Parque Nacional, do Pantanal Mato Grossense. E aí, nessa região, pela importância da biodiversidade, pela ocorrência de tantas onças pintadas, pela alta densidade de onças pintadas nessa região, a gente decidiu empenhar nossa campanha para criar 2 brigadas e cuidar desse território, tanto do Parque Nacional quanto do Encontro das Águas, lá na região do Porto Jofre, em parceria também com a Fundação Pantera. Então, Pantera são nossos parceiros nessa campanha. Com relação à recuperação do Pantanal, o Pantanal ele é muito resiliente. As espécies que aqui ocorrem, elas têm capacidade de se regenerar depois de um fogo, contanto que elas tenham a chuva. Então, a combinação da chuva com o controle do fogo faz com que essas espécies se regenerem. A gente tem algumas que se regeneram mais rápido, outras mais devagar. Outras que sentem mais em suas raízes, o fogo passou no solo, queimou tudo, elas sentem mais e daí demora um pouco mais de tempo para se regenerar. Nós temos algumas instituições estudando essa questão do fogo aqui na região do Pantanal, principalmente a Embrapa, a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Universidade Federal do Mato Grosso, elas estão estudando a questão do fogo no Pantanal há muito tempo. Então, esses são os especialistas que a gente precisa procurar para dizer qual vai ser o futuro do replantio que vai ter que ser feito, ou das sementes que a gente precisa. Agora, a questão principal do Pantanal é a gente antever o fogo que vai acontecer o ano que vem, porque as condições climáticas já estão me alertando que eu vou ter um período de muita seca e muito fogo pelos próximos 2 ou 3 anos. A partir disso, a gente precisa unir forças, principalmente com o setor privado. A gente consegue ser produtor de natureza se tiver em harmonia com as outras instituições, cada uma produzindo seu papel. Então, é muito importante a gente contar com esse apoio, e só é possível a gente atuar tendo o apoio de instituições como o ISA-CETEP e a ISA, que nos presentearam com essa oportunidade de estar aqui e falar um pouco sobre o nosso trabalho. Então, além de olhar para as instituições, para as ONGs, para os trabalhadores aqui do Pantanal, num sentido de doação, a gente precisa também dar oportunidade para que essas pessoas espalhem o seu trabalho. É isso que a gente está fazendo aqui, comunicando a mais pessoas que existe a possibilidade do Pantanal se recuperar, existe um trabalho sendo feito para nós estarmos mobilizados contra o fogo no próximo período, e que a gente sim pode ter esperança nessa união de setores de salvar um pedaço do Pantanal, pelo menos. Perfeito, Letícia, muito obrigado. Bom, nós já passamos pelas 2 primeiras rodadas de fala, agora eu tenho algumas perguntas do nosso público, só que o nosso tempo está já muito apertado. Então, eu vou pedir a todos que procurem ser bastante concisos nas respostas às questões colocadas pelo público. Rui,
Tem uma pergunta aqui que eu vou passar para você, ó, é do Franklin de Assis Pereira, e ele faz uma pergunta bastante objetiva, ou seja, quem paga os créditos de carbono e como isso funciona? Como funciona esse mecanismo? Eu sei que é um pouco mais complexo do que dá para responder em menos de 2 minutos, mas vamos lá. Não, obrigado, Franklin, pela pergunta. É um pouco menos místico ou misterioso do que parece. Várias empresas ao redor do mundo compram créditos de carbono para fazer o offset de alguma emissão de CO2 que eles tenham feito. Existe um mercado mundial de crédito de carbono. O crédito de carbono, para quem não conhece, foi criado no protocolo de Kyoto, 97. Acho que, quando a gente fala de sustentabilidade, tem 2 datas importantes para mim. Kyoto, 97, e a COP21, Paris, 2016. Para mim, são dois importantes impulsores da preservação e da sustentabilidade como elemento fundamental da humanidade. Então, o crédito de carbono existe mercado, e no Brasil a gente está num momento extremamente interessante porque ele está se desenvolvendo muito rápido. O primeiro-ministro de Meio Ambiente recentemente começou a trabalhar o conceito de uso de crédito de carbono para a preservação de áreas verdes, o que eu acho fantástico, ainda está em amadurecimento. E o Brasil é o primeiro país do mundo a ter o conceito de crédito de carbono que pode ser gerado na escolha do combustível do seu carro. Não sei se vocês sabem, existe um mandato de uso de combustíveis renováveis no Brasil que obriga as empresas de distribuição de combustível a comprar créditos de carbono, é um crédito de carbono específico chamado CBIO, para fazer o equilíbrio caso elas não tenham a quantidade de combustível renovável no seu mix. Então, é extremamente bem estruturado e em desenvolvimento, que me deixa otimista de novo, já está percebendo que eu sou um cara otimista. Eu vejo um futuro muito interessante para isso no Brasil, vai depender muito das pessoas se aculturarem desse tema. No projeto Conexão Jaguar, como funciona? Pantera é responsável por todo o apoio técnico que a gente dá a um associado como o Instituto Homem Pantaneiro. Southpole, que é o nosso parceiro que não está presente nesse painel hoje, é responsável por nos ajudar na comercialização dos créditos de carbono. Perfeito, Rui. Obrigado pela concisão. Esteban, eu tenho aqui uma pergunta que foi feita pelo Juan Fernando Patinho Dias. Ele quer saber qual é a dimensão do impacto dos incêndios no Pantanal para as populações de onças, de jaguar, na verdade, ele pergunta, porque a pergunta está em espanhol, e a conectividade de seus corredores na América Latina. Então, qual é o impacto e como se dá essa conectividade diante desse cenário? Pues el impacto es inmenso, pero no lo conocemos. ¿Por qué? Porque solo hemos visto los jaguares adultos heridos. La cantidad de cachorros que han muerto, no lo conocemos. La cantidad de madres que han abortado, no lo conocemos. La cantidad de simplemente no ha llegado a nadie a registrarlos, tampoco lo conocemos. Podemos hacer estimaciones, y Leticia seguro me puede ayudar, basados en el porcentaje de quema, que sea proporcional extrapolando a la densidad de jaguares, como lo hicimos el año pasado con la prensa y le explicamos en el Amazonas, pero el Amazonas es una matriz homogénea. El Pantanal no, el Pantanal tiene los humedales y tiene los ríos asociados con su bosque ripario que los disectan. Entonces no es pareja la distribución de los jaguares, como por ejemplo en Cerrada Molar. De nuevo Leticia seguro nos puede responder mejor. Pero afecta de forma gravísima la conectividad, porque el Pantanal es una unidad conectora clave entre el sur de la Amazonía brasilera, el Cerrado brasilero, la zona de Bolivia del bosque chiquitano y el Paraguay. Entonces es casi que el corazón del corredor jaguar en la parte sureña. La recuperación va a ser lenta,
sobre todo porque los tiempos generacionales de animales grandes, de nuevo, son muy lentos. Una hembra puede tener en promedio 2 o 3 cachorros, va a sobrevivir en promedio 1, pero tiene que, además de criarlo, tiene que educarle a cazar, enseñarle a cazar, y solo lo va a destetar a los 2 o 3 años. Entonces, la recuperación poblacional es muy lenta, son muy sensibles, por lo tanto debemos enfocar tanta atención a ellos. Graças, Esteban. Letícia, tenho aqui uma questão que é minha, não é do público, mas é que eu acho que nos ajudaria a entender um pouco como está esse ecossistema de ajuda, de defesa para o Pantanal. O Instituto Homem Pantaneiro tem uma ação já conhecida na região, atua em parceria com empresas, com outras organizações e com governos e tal. Mas como é que você tem visto a articulação entre organizações sociais para o enfrentamento dessa questão? As organizações que atuam nesse ecossistema estão trabalhando de forma integrada e buscando se apoiar, criar apoios mútuos para que a gente possa ter um cenário menos desastroso? Sim. Nós temos um órgão chamado Observatório do Pantanal, que é onde nós estamos reunindo as opiniões e dando uma opinião conjunta. Então, são mais ou menos 40 instituições que trabalham no Pantanal, e o mais legal é que esse grupo ele é transfronteiriço, que o Pantanal ele não conhece a barreira geográfica que nós colocamos. Então, ali tem instituições do Paraguai, da Bolívia e do Brasil, e a gente tem a oportunidade de ouvir a opinião do colega que trabalha em outra área, ou de um colega que tem outro viés, que não é o viés só ambiental, mas socioambiental das comunidades tradicionais que moram no Pantanal. Então, eu enxergo hoje o Observatório do Pantanal como uma oportunidade de trabalhar em rede, que esse é o conceito. Nós precisamos trabalhar em rede, não só com o apoio das instituições privadas, mas nós, como organização da sociedade civil, precisamos estar organizados. Então, é possível a gente prever quais são as ações que a gente precisa o ano que vem, se a gente conseguir ouvir o outro, entender o viés do outro trabalho e somar nossos resultados. Como o Esteban comentou, a gente realmente não sabe como a fauna vai se comportar, a gente não sabe qual é o efeito desses 3,4 milhões de hectares queimados, a gente não sabe qual é o efeito nos diversos ambientes, em áreas que eram permanentemente alagadas, ou áreas que são um pouco mais altas, como a região da Serra do Amolar, o Parque Nacional, que ele tem 80% do parque é alagado. Então, a gente precisa ter esforços conjuntos de organizações para conseguir entender e prever as ações que a gente precisa para o próximo ano. Bom, muito obrigado, Priscila. Letícia, desculpe. Nós vamos agora para o encerramento. Nós já passamos do nosso horário. Eu quero registrar que nós tivemos mais perguntas da Marisa Franciele, da Priscila Campos de Oliveira, do Franklin e outras, numa participação bastante grande do público nessa nossa apresentação. Quero agradecer ao Rui, ao Esteban e à Letícia pela disponibilidade em se colocar para esse diálogo aberto sobre um tema de alta relevância, não apenas para o presente, que neste ano nós temos essa questão dos incêndios, mas numa perspectiva de futuro, ou seja, nós precisamos olhar para esse presente e dizer, olha, isso nós não queremos mais, isso não pode continuar se repetindo, né? Isso é um crime contra a natureza, contra a biodiversidade, que não pode continuar se repetindo ano a ano, e
graças ao trabalho que vocês realizam, a gente tem uma expectativa, uma esperança de que o horizonte pode nos trazer coisas melhores, pode nos trazer uma perspectiva muito melhor. Eu vou devolver agora a palavra à Carla para que ela faça o encerramento. Então, mais uma vez, muito obrigado. Carla, é com você. Obrigada, Dal. Obrigada a cada um de vocês e que a realidade possa nos trazer muito otimismo, muito em breve, e que todo mundo se engaje aí, porque a causa do Pantanal, ela não é só de quem está lá no Pantanal, ela é de cada um de nós. Muito importante ouvir cada um de vocês aqui. Obrigada, Dal, mais uma vez. Obrigada a todos vocês que estão acompanhando a nossa programação do Fórum Virada Sustentável, e o nosso fórum segue com o painel Batata Quente especial na Virada Sustentável, uma entrevista incrível com Virgílio Viana. Aproveita aí para se inscrever no canal da Virada Sustentável aqui no YouTube, seguir a gente também em todas as redes sociais, no Instagram, no Facebook. Lá no nosso Instagram você vai poder acompanhar mais e saber como é que as pessoas têm respondido a essa pergunta tão interessante que a Virada Sustentável tem feito para várias personalidades. Aliás, eu quero que você pense aí também, se você pudesse recriar o futuro, como é que ele seria, hein? Se você pudesse recriar o futuro, como ele seria? A Virada Sustentável completa 10 anos e vai ocupar São Paulo de maneira criativa e inovadora. São diversas atrações ao longo de um mês, em um formato seguro, para debater questões cada vez mais urgentes sobre meio ambiente, consumo consciente, diversidade, desigualdade e bem-estar. Virada Sustentável 2020, de 16 de setembro a 18 de outubro. Acompanhe tudo pelas redes sociais e participe!